Glórias a Deus. Paz do Senhor para todos. Amém, igreja? Livro de Romanos, capítulo de número 7 e o verso de número 19. Romanos, capítulo 7, verso de número 19. Deus seja louvado acima de tudo e de todas as coisas. O Senhor é maravilhoso. Desde já eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito. O Senhor é maravilhoso. Agradeço muito ao Senhor Jesus. Agradeço ao pastor Luciano mais uma vez pela oportunidade, pela confiança. E aos amados que têm orado, intercedido por nós. E eu dou a Deus por isso. Peço que os irmãos estejam sempre orando por nós, pelas nossas vidas. Nós estamos sempre orando pelos nossos irmãos também. Graças a Deus o Senhor tem nos despertado a isso constantemente. Todos os dias nós temos apresentado a igreja do Senhor, a igreja da Multiforme. E peço também a oração dos irmãos pela vida do meu pai, que infelizmente está acamado, está necessitado, carente muito das orações dos amados. E eu creio no milagre, na vitória do Senhor. Romanos capítulo 7, o verso de número 19, que diz assim: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Repetindo, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Tome seu assento, por gentileza. A Bíblia nos diz que o nosso Deus, Ele está irado nesse dia. Isso é bíblico. Lá em Salmos, número 7, verso de número 11. Deus é justo juiz e é um Deus que se ira todos os dias. Deus, Ele se ira, Ele se zanga todos os dias. E obviamente não é por causa dos animais, não é por causa do planeta Terra em si, mas por causa das nossas ações e atitudes diante dele. Mas Ele continua sendo um Deus maravilhoso e misericordioso. Por isso a Bíblia nos mostra claramente que nós não somos consumidos. Deus é aquele que tem nos livrado, tem nos guardado. Mas a Bíblia também vai nos dizer que o nosso Deus, Ele é um Deus maravilhoso, sim, misericordioso, mas é um Deus também que requer de nós a obediência. E é um Deus que nos ama, e por causa do seu amor, Ele nos repreende. Então a repreensão de Deus e a exortação do Senhor, na verdade, é um reflexo do amor dele para conosco. Amém? Louvado seja Deus por isso. Este texto que o apóstolo Paulo escreveu, nós bem sabemos e lemos nessa noite, que ele escreveu aos romanos. Quando Paulo escreveu este texto, estava ele em Corinto, estava ele arrecadando provisões para uns irmãos que estavam ali na Judéia, estavam passando por momentos de necessidade. A epístola aos romanos, ela é tida como irmã da epístola aos Gálatas, porque ela foi escrita pelo mesmo autor, em uma mesma época, em um mesmo lugar, no caso em Corinto. Naquela ocasião ele escreveu essas duas epístolas. E os ideais teológicos e doutrinários dentro das duas epístolas, na verdade, são bem parecidos. Então, é, na verdade, praticamente uma epístola irmã da epístola de Gálatas, a epístola de Romanos, ou aos Romanos. Quando Paulo escreve a epístola aos Romanos, ele estava desejoso de visitar os irmãos que estavam ali em Roma. Ali em Roma existia uma colônia judaica, desde antes do nascimento de Jesus Cristo. E ele tinha um desejo muito grande de estar ali com os irmãos. Então ele escreve a epístola aos romanos e ele traz um ensinamento universal. Não de modo específico aos romanos, mas um ensinamento que viesse a alcançar qualquer um que lesse esse livro. Mas dentro deste livro nós compreendemos claramente que existia uma forte possibilidade de divisão e conflito entre dois tipos de cristãos existentes ali em Roma, que eram os cristãos convertidos do paganismo e os cristãos convertidos do judaísmo. E por conta disso, o apóstolo Paulo então escreve esta epístola, a epístola aos romanos. Se nós analisarmos o contexto, nós vamos ver que Paulo está falando a respeito da lei, pelo menos dentro deste capítulo. E Paulo ele deixa bem claro que aquele que vive para a lei, vive na lei, ele responde às coisas da lei. Mas quando nós morremos, aceitando a Jesus Cristo, morremos para o mundo, nós também morremos para a lei. E então nós não respondemos mais à lei, mas respondemos à graça. Respondemos agora à lei de Cristo Jesus. Quando Paulo ele escreve este texto, esta carta, esta epístola, e especificamente este verso que nós lemos,
Paulo ele escreve na língua grega, porque ali em Roma todos falavam a língua grega. Só que a língua grega não era a língua nativa de Roma. Na verdade, Roma, a língua nativa deles era o latim. O latim existia muito antes de Roma existir. Para você ter uma ideia, a cidade de Roma, ela iniciou-se a sua fundação ali no período do profeta Isaías, mais ou menos 723 a.C. A língua latina já existia muito antes dessa cidade. Mas Paulo ele escreve em grego. Só que Paulo está trazendo dentro dessa escrita uma expressão que só existia na língua latina, mas como não tinha na língua grega, então ele traz na língua grega de uma forma diferente. O que acontece, que nós conhecemos dentro da história, foi o processo conhecido como helenismo. O que é helenismo? Foi a entrada da cultura grega nas demais culturas do mundo antigo. Nós sabemos que isso aconteceu com Alexandre o Grande, dentro do período intertestamentário, o período interbíblico, que é o período entre o livro de Malaquias e os acontecimentos do livro de Mateus. Foi um período em que Deus não usou ninguém, Deus não falou com nenhum profeta, não tocou no coração de ninguém para escrever algo, pelo menos não canonicamente. Então, ninguém foi usado por Deus durante 400 anos, nenhum profeta veio da parte de Deus a falar nada. E foi nesse período que aconteceu o processo que nós conhecemos como helenização. Sabemos que o Império Egito, o Império Antigo, ele predominava no mundo antigo, e ali na época do Novo Testamento. Posteriormente, o Império Egípcio veio o Império dos Assírios. Depois dos Impérios Assírios, veio o Império dos Babilônicos, com Nabucodonosor. Depois do Império Babilônico, veio o Império Persa, com Ciro. E depois do Império Persa, veio o Império Grego, com Alexandre o Grande. E depois do Império Grego, o Império Romano, que predomina aqui no Novo Testamento. Mas foi durante o Império Grego, quando Alexandre o Grande ele começou a imperar, que a cultura grega começou a adentrar as outras culturas. Isso aconteceu mais ou menos 323 anos antes de Jesus Cristo vir a nascer. E então a língua grega começou a adentrar em outras culturas. Então agora Israel já falava mais grego do que o hebraico e do que o aramaico. Outras nações de igual modo. E Roma falava mais o grego do que o latim. Então por isso Paulo escreve na língua grega. Porém o que Paulo traz neste texto aqui, neste contexto, é uma expressão que existia apenas na língua latina. E isso está bem claro lá em Romanos, no capítulo 7, e o verso de número 17. Lembrando, lendo o verso de número 19, que diz: porque o que faço, o bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que não quero, esse sim eu acabo fazendo. Lá em Romanos 7, 17, Paulo diz: de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. O apóstolo Paulo está falando nessa ocasião do seu alter ego. Alter ego não existe na língua grega, mas existe na língua latina. O que significa? Alter vem de outro e ego vem de eu. Paulo está falando de um outro eu. Por isso, nesse verso de número 17, ele deixa bem claro: não sou eu que faço, mas sim o pecado que habita em mim. Dentro deste contexto, se você for analisar, você vai ver que Paulo ele está dividido entre a carne e o espírito. E ele está dizendo: eu quero fazer o bem, eu quero fazer a vontade de Deus, mas existe um outro eu aqui em mim, que ele pende para as coisas do mal, que ele quer fazer a maldade. Então, quando eu tento fazer o bem, eu acabo por fazer o mal, porque há algo em mim que me impele para fazer o mal e para pecar contra Deus. Paulo está falando claramente do seu eu carnal, do seu alter ego. E eu quero deixar bem claro nessa noite, meus amados, que o nosso eu carnal, a nossa carne, ela jamais se converte. A nossa carne, ela não aceita a Jesus. Quando você levanta a sua mão, levantou sua mão e aceitou a Cristo, quando você procura viver uma vida de santificação diante da vontade de Deus e na obediência da palavra do Senhor, a sua carne, ela não faz isso. A sua carne, ela continua tentando te puxar para o pecado, tentando te puxar para o mundo, para a maldade, para as coisas deste século, porque a carne, ela não aceita Jesus. A carne, ela não se converte, mas ela precisa ser crucificada todos os dias. A nossa carne tem que ser crucificada, porque se nós não fizermos isso, ela vai tomar conta da nossa vida, e nós penderemos mais para o mal do que para as coisas de Deus. É por isso que em Gálatas, na epístola irmã de Romanos,
Paulo escreve no capítulo 2, verso de número 20: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo está deixando bem claro: a minha carne está crucificada em Cristo. Não é eu, não é a minha vontade que predomina na minha vida agora, mas é a vontade de Cristo Jesus. Nós olhamos para a Bíblia Sagrada e vemos um Paulo sofredor, um Paulo que era espancado, mas estava orando e buscando a Deus, um Paulo que era maltratado, que passava por fome, mas estava cumprindo a vontade do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque ele era imitador de Cristo. É por isso que ele disse: sede pois meus imitadores, como eu também sou de Cristo. E Jesus agiu de igual modo quando estava no Getsemane, dizendo: Pai, passa de mim esse cálice sem que eu beba, mas contudo que seja feita a tua vontade. O próprio Jesus não deu vazão à sua carne, mas sim à vontade de Deus. Assim como Paulo fazia, nós também, como imitadores de Deus, temos que dar mais vazão ao nosso espírito do que à nossa carne, para que nós possamos alcançar a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Aleluia. Porque a carne, ela não se converte, amados. Ela nunca vai aceitar Jesus. Ela sempre vai procurar te puxar para as coisas do mal. Você pode fazer o que você quiser, ela vai continuar lá tentando te puxar. Nós precisamos nos converter a cada dia. Você pensa que a conversão ela aconteceu lá no passado, quando você levantou a mão e falou: não, eu aceito a Jesus. Não, ela tem que acontecer todos os dias. A nossa alma, ela tem que se voltar a Deus todos os dias. Se você ficar um dia sem buscar a presença do Senhor, a sua carne ela começa a crescer. Ela desce da cruz. Por isso que nós precisamos orar, jejuar, buscar a presença de Deus, buscar na palavra, para que a nossa carne constantemente esteja crucificada, como Paulo escreveu aos Gálatas: eu estou crucificado com Cristo. Não é mais a minha vontade que impera na minha vida, e sim a vontade dele. Bendito e exaltado seja Deus. Seguir a Cristo, esse é o nosso objetivo, é isso que a Bíblia nos ensina. Seguir a Cristo. Parece ser fácil, né? Parece que seguir a Cristo é apenas a gente ir na igreja nos dias de domingo, nos dias de quarta, ou qualquer outro dia que tem, quem sabe, em outra igreja que você frequente. Mas parece que é apenas isso, e não, seguir a Cristo vai além disso. Jesus deixou bem claro que seguir a Ele não era fácil, que nós deveríamos deixar o morto, e então seguir a Ele. Que nós deveríamos deixar as coisas deste mundo, deixar com que as nossas paixões ficassem para trás, para que nós viéssemos a seguir a Cristo Jesus. E muitas pessoas não entenderam ainda o que é seguir a Cristo. Muitas pessoas ainda não compreenderam, ainda não, parece que não desceu no coração dela, na mente dela, ela ainda não conseguiu raciocinar. Porque hoje em dia seguir a Jesus parece ser uma coisa tão fácil, hoje é moda ser cristão. Existem cantores do mundo que dizem que é cristão, mas continua fazendo as coisas do mundo. Então parece que é moda hoje em dia ser cristão. Na época da perseguição, lá na época dos imperadores romanos, por exemplo, não tinha isso não, amados. Porque qualquer um que dissesse que era cristão, se comportasse como cristão, era perseguido e era morto. Hoje em dia não tem essa perseguição, mas pelo menos não aqui no Brasil e nessa ocasião. Então ser cristão agora é mais fácil. Mas esses tipos de cristãos, infelizmente, não têm o seu nome escrito no livro da vida. Porque é cristão só de boca, mas o seu comportamento diante de Deus não está batendo, não está certo. E o Senhor Deus é um Deus que Ele não está atento àquilo que nós falamos somente, mas àquilo que está no nosso coração. Então é fácil dizer eu sou cristão, mas a minha vida tem que condizer com a vontade e o querer de Cristo. Aí sim, de fato, eu sou cristão. Lucas 9:23, Jesus disse, Ele dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. O que é a cruz? Que Jesus disse, a minha cruz de cada dia. Amado, a cruz não é problema. A cruz não são dificuldades da vida alheia. A cruz não é dificuldades da minha vida particular. A cruz ela não é conta atrasada, não é o pneu do carro que furou. A cruz não é isso, meu querido. As pessoas estão restringindo a cruz desse tamanhozinho assim, que dá para colocar no bolso e seguir adiante. Fala, não, minha cruz eu estou carregando. A cruz não é isso. Uma certa feita, uma determinada irmã falou
para um obreiro, falou: eu estou passando uma prova gigantesca. Falou: irmão, então conta a prova, vamos orar. É que eu perdi meu celular. Irmão, a cruz vai um pouquinho mais longe disso, viu? Quando se fala de cruz, se fala de morte. Se fala de morte, porque a cruz para os judeus sempre simbolizou a morte. Jesus falava para quem? Para os judeus. Cruz é morte. Então Jesus diz: pega a sua cruz de cada dia, ou seja, morra todos os dias e siga-me. A nossa carne tem que estar crucificada para que nós possamos a seguir a Jesus Cristo. Gálatas 5:24, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se as minhas paixões e os meus desejos, eles ainda estão a todo vapor na minha vida, eu não estou na vontade de Cristo, eu não pertenço a Cristo Jesus. O texto é claro: aqueles que pertencem a Cristo crucificaram a sua carne e com as suas paixões e os seus desejos. Não é eu mais que impero sobre a minha vida, eu não reino sobre ela, é Jesus. Então não é a minha vontade, mas a vontade de Cristo Jesus. Irmão, não vou fazer isso não, na obra de Deus, porque é por causa disso e aquilo outro. Mas e Jesus? Você perguntou para Jesus qual é a vontade dele para a sua vida? Nós estamos mais preocupados com a nossa vontade, estamos mais preocupados em alimentar o nosso alter ego, o outro eu carnal, do que alimentar a nossa vida espiritual diante de Deus. Você já viu falar do crente Nutella? Já viu falar? Do cristão Nutella? Existem muitos, infelizmente, em muitas igrejas. Na verdade sempre existiu, mas essa expressão veio de uns tempos para cá. Infelizmente é existente. Esse tipo de cristão é um cristão fraco. Você já viu a Nutella? Ela é bem mole, né? Bem maleável. E tem muitos cristãos que têm essa consistência. É muito mole demais, muito flexível. Nós fomos chamados para construir a nossa casa sobre a rocha, que é Cristo Jesus, não na areia. Enquanto nós estivermos alimentando o nosso alter ego, a nossa casa está sobre a areia. A qualquer vento e tempestade, amado, esse tipo de crente ele não aguenta. Ele não aguenta. Na verdade, ele tem que agradecer muito a Deus, por Deus não permitir uma luta maior do que... porque ele não vai suportar. E Deus às vezes permite uma luta muito menor do que aquilo que talvez ele suportaria, né, do seu conhecimento humano, porque sabe que ainda assim ele não suporta. Coisas que era para ele suportar, ele não suporta, porque é um crente muito fraco, não tem estrutura, não está enraizado em Cristo. Então ele não aguenta a luta, não aguenta o problema, não aguenta a dificuldade. Aí passa por uma luta, por um momento de dificuldade, quer sair da igreja. Já fala mal do irmão A, do irmão B, coloca a culpa nas pessoas e é fácil, porque quando nós colocamos a nossa culpa nas pessoas, nós ficamos livres, fica leve para a gente, né? Então, quando nós apontamos os outros, a tendência é que todo mundo olhe para aquilo que está sendo apontado, então eu fico livre daquilo lá. Mas diante de Deus, amados, nada pode ser oculto. Eu posso jogar toda a minha culpa sobre os outros, e botar a culpa nos outros, e falar: eu não vou para frente por causa dele, eu não vou para frente por causa dela. Porque ela colocou uma pedra de tropeço no meu caminho, porque ele fez isso. Ei, o nosso foco, o nosso objetivo é Jesus Cristo, nosso autor e consumador da nossa fé. Esse é o nosso foco. Não existe nada que possa parar o agir de Deus na sua vida. Então se eu coloco a culpa nos outros, fica fácil, eu fico livre. Todo mundo olha para mim e fala: não, aquele é um coitadinho, o culpado é aquele lá, porque está sendo culpado, está sendo acusado. Mas nós temos que estar voltado a Cristo Jesus. Se nós queremos vitória em nossas vidas, a resposta para as nossas orações, a nossa vida tem que estar voltada a Cristo Jesus. Jesus nos chamou para a santidade, amados, não para a perdição. E muitos cristãos estão vivendo com o pé dentro da igreja e outro no mundo, e acha que está tudo certo, que está tudo normal. Mas saiba de uma coisa: Cristo Jesus está às portas para buscar a sua igreja. Aqueles que não estiverem com seu nome escrito no livro da vida não vão alcançar a salvação, não vão ser arrebatados, vão ficar aqui, vão passar pela grande tribulação. Mas se você crucifica a sua carne todos os dias, Cristo Jesus é aquele que vai se encontrar com você lá nos altos
céus, para morarmos com Ele para toda a eternidade no reino celestial. O que os olhos não viu, que o coração não sentiu, que não se passou na mente do ser humano, são as coisas que Deus preparou para mim e para você. Bendito seja Deus. Vale a pena, amado, servir esse Jesus. Ele não disse que era fácil, não. Mas não perca tempo com questões alheias. Não olhe para a vida do próximo, olhe para a sua vida e busca Jesus para a sua vida. Tudo vai se tornar diferente. Esse tipo de cristão, o crente Nutella, ele não aguenta esse tipo de luta. Jesus disse que ele não tinha onde recostar a sua cabeça. Falou: você quer me seguir? Não tenho onde inclinar a minha cabeça. Não é fácil seguir a Cristo Jesus, não é fácil. Mas se nós seguirmos a Ele, Ele vai nos auxiliar para que nós possamos alcançar a vitória. Ele bem disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim, não tem outro meio pelo qual nós podemos chegar a Deus, somente através de Cristo Jesus, aleluia. Então que nós não sejamos esse tipo de crente, amados, mas que a nossa casa seja edificada sobre a rocha. Porque esse tipo de crente não aguenta nem a repreensão. A palavra dura não aguenta. Em um culto como esse, uma palavra como essa, a tendência é querer sair do lugar e ir embora para casa, porque é difícil de ouvir. Certa feita Jesus, ele pregava, falava a respeito dele ser o pão da vida que desceu do céu. Todo mundo começou a sair porque a palavra era dura demais. O texto diz: é muito dura essa palavra, e começaram a sair. Jesus perguntou para os discípulos: você não quer ir com eles também? Ele falou: não, só tu tem a palavra de vida eterna. Mas aqueles que estavam ali, que era o crente Nutella, não aguentou a repreensão e acabou saindo da presença de Jesus. A Bíblia nos diz que Deus repreende aquele a quem Ele ama. A repreensão de Cristo, a exortação, nos conduz ao reino celestial. A palavra de bênção e de vitória é maravilhosa. Eu já preguei isso várias vezes e vou continuar pregando enquanto o Senhor colocar em meu coração para pregar. Mas a palavra de exortação e repreensão não pode se apartar das nossas vidas. Senão nós começamos a deixar a carne descer da cruz. E aí ela começa a dominar a nossa vida e nós não alcançamos a vitória de Deus. A tendência é de se desviar. E tem muitos que se desviam, mas continuam na igreja, mas está desviado diante de Deus. E aí toca a trombeta, não sobe, o que aconteceu? É culpa do pregador lá, é culpa do irmão que não pregava, não ensinava direito, é culpa do pastor que não pastoreava direito. E onde é que eles estão? Subiram, desapareceram, foram arrebatados, então a culpa não está neles, está na minha vida. É eu que tenho que buscar a minha salvação para com a minha alma. Ninguém vai agarrado na perna de ninguém para subir para o céu, meu querido. A salvação é responsabilidade de cada um. Felizmente não aguenta muito repreensão, a palavra da verdade, porque ele quer um chamego, ele quer um carinho, ele quer uma palavra que faz cafunézinho na cabeça, ele não quer uma palavra que cutuca, não. Você lembra do cajado que o pastor de ovelhas usava? O cajado, ele era usado para literalmente guiar as ovelhas, e quando as ovelhas começavam a sair fora ali do caminho que o pastor de ovelhas queria levar, ele pegava o cajado e começava a cutucar as ovelhas para que ela voltasse para aquele caminho que ele queria que as ovelhas seguissem. Então ele pegava o cajado e literalmente ele ia cutucando as ovelhas para que as ovelhas fossem para o caminho certo. É para isso que serve a palavra de Deus também, para nos cutucar às vezes, para nos cutucar e dizer: olha, não é por aí, é por outro lado. Aquele que tem a simplicidade diante de Cristo, ele ouve, ele acata e fala: Deus, me desculpe, eu quero ir pelo caminho certo. Mas aquele que não é uma ovelha, mas é mais um bode do que uma ovelha, não acata. Ele quer ir pelo caminho dele. Então às vezes o cajado cutuca, em vez de ele seguir o caminho, não, ele vai para o outro lado ainda. É assim que acontece com esse tipo de crente, infelizmente. Sabia que quando o pastor pastoreava ovelhas e bodes, ele levava a primeira ovelha para o pasto e depois ele trazia os bodes? Sabe por quê? Porque o bode bagunçava com o pasto. O bode ele não pasta, ele come as plantas que são mais altas. Então ele acabava com o pasto, comia toda a planta que é mais alta, e quando as ovelhas chegavam não tinha mais pasto. Então o pastor conduzia primeiro as ovelhas e depois trazia o bode, porque ele acabava com o pasto. É isso que acontece muitas das vezes em nossas vidas espirituais. Aí você vê o cristão chegando lá na frente, alcançando a bênção do Senhor. Você olha para a sua vida e fala: mas cadê a minha bênção? É porque você não tem sido ovelha, tem sido bode.
Então você tem que chegar depois, com a misericórdia do Senhor ainda. É dura essa palavra, né, amados? É difícil até de dar glória, eu sei que é, meus amados. Não é fácil. É mais fácil dar glória quando tem aquela pregação, né, aquele reteté, aquele reboliço. Aquilo é bonito, mas não vou falar para você que é feio, que é bonito. Mas a palavra da exortação, ela não pode desaparecer das nossas igrejas. Ela tem que existir, porque é ela que nos conduz à salvação, é a palavra de exortação. É a cutucada do cajado do pastor que nos conduz para o reino celestial. Não que é a obrigação dele nos levar para o céu, a obrigação é nossa, como eu disse anteriormente, mas é através da palavra de Deus, que nos cutuca de vez em quando, colocando-nos no caminho certo. O apóstolo Paulo, escrevendo lá aos Coríntios, 1 Coríntios 3:2, ele escreveu dizendo assim: eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Paulo está dizendo, o seu eu carnal, o seu alter ego, ele não está crucificado. Ele está imperando sobre a sua vida. Então eu tenho que dar leite, porque se eu te der alimento sólido, você não aguenta. É isso que Paulo está dizendo aos coríntios, de quando ele esteve lá em Corinto. E tem muitos cristãos que estão no leite faz muito tempo, meu querido. Faz muito tempo no leite, e não pode trazer um alimento sólido que ele não consegue engolir. Ele repulsa aquela palavra para longe de si, ele não concorda com a palavra da exortação, ele não concorda, ele não aplica na sua vida e ainda sai falando mal. Por quê? Porque o seu eu carnal não está crucificado. Não podeis suportar, porque ainda são carnais. Provérbios, o sábio Salomão escreveu, como maçãs de ouro em salvas de prata é a palavra dita ao seu tempo. Há tempo para tudo, há tempo para o leite, mas há tempo também da repreensão. E Paulo percebeu que agora, nessa ocasião, quando ele escrevia essa carta aos Coríntios, era o tempo de um alimento mais sólido. Mesmo ele ainda sendo carnais, sabe por quê? Porque a Bíblia nos diz que a pessoa, quando ela é repreendida por muitas vezes, mas ainda assim endurece a sua cerviz, será quebrantado sem que haja cura. Então Paulo percebeu, não, agora é a hora do alimento sólido. Vocês são carnais, tem leite, não muda, vamos para o alimento mais sólido. Aí ele escreve lá no capítulo 3, 16 e 17, ó, vocês não sabem que são um santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Aí Paulo ainda conclui dizendo, se vocês destruírem o santuário de Deus, Deus também vai te destruir. Você é santuário, não destrua, que Deus vai te destruir também. Você será destruído por Deus. É mais sólido o alimento aqui, porque há momentos em que tem que ter um alimento mais sólido, meu querido. E aquele que é cristão, e a Bíblia nos diz, tem um verso lá em Provérbios que diz, não repreenda o tolo, porque ele vai ficar aborrecido com você. Repreenda o sábio, porque ele vai te amar. Olha só a diferença. Quando você repreende o sábio, ele fala, não, obrigado, agradeço, vou mudar, eu preciso. Esse é o sábio. O tolo, aqui, eu não concordo com o que você falou, não, fulano de tal lá, quer cuidar da minha vida, não sei o que, começa a falar mal, porque é o tolo. Jesus, ele nos ensina a não jogar pérolas aos porcos, sabia disso? O que os porcos fazem com as pérolas? Ele faz um colar e usa? Não, ele pisa nas pérolas, porque para ele não vale nada. E muitas das vezes uma mensagem da palavra de Deus pregada aqui nos domingos ou nas quartas-feiras, para algumas pessoas, pode ser pedras preciosas jogadas aos porcos. Por quê? Porque ele vai pisar na palavra, ele não vai dar valor, porque tem uma vida carnal que impera ele, e não a vida espiritual. Enquanto o nosso eu carnal não estiver crucificado, a palavra de Deus vai servir para nós, sabe como que é? Nada. Nós vamos pisar nela, não vamos aplicar na nossa vida, vamos continuar do mesmo jeito e as coisas não vão mudar. E Satanás vai estar dando risada. Por quê? Porque infelizmente não está na vontade do Senhor. Eu não vou me preocupar, amado, se você não sair dessa noite daqui sorrindo e dando risada, viu? Porque esse tipo de mensagem é um pouco difícil mesmo. Mas nós temos que se alegrar por um outro lado. Isso quer dizer que Jesus, ele está se agradando, ele está se preocupando conosco. E ele quer salvar a nossa vida.
Eu disse aqui em outra ocasião, eu repreendo a minha filha não só porque ela faz coisas erradas, mas porque eu amo ela, eu quero que ela aprenda o correto. Do mesmo jeito que Deus faz conosco. Ele nos exorta e nos repreende porque Ele nos ama. Ele quer que nós andemos no seu caminho. Ele sabe, Deus sabe, a única maneira de nós sermos abençoados é andarmos no caminho de Deus. Certa feita eu fui pregar numa igreja, amados, e eu levei uma mensagem que deveria usar toda a Bíblia praticamente, acompanhando, eu abri lá no versículo tal e tal. Amado, cheguei lá, era um culto de jovens, não tinha ninguém com Bíblia. Não tinha ninguém com Bíblia, eu olhei para um lado, eu olhei para o outro, só o dirigente tinha Bíblia, mais um lá, mas não tinha ninguém com Bíblia. Eu falei, mas que coisa, cadê a Bíblia desse pessoal? Eu falei, deve ter trazido no celular, né? A Bíblia deve estar no celular, não é possível. Mas não, ninguém acompanha a leitura, por quê? Porque não estava com Bíblia. Agora imagina uma coisa, você não traz a Bíblia para a igreja, você acha que lê em casa? Será que lê em casa? Você nem para a igreja traz, dificilmente vai ler em casa, vamos ser sinceros. Mas existem aqueles que têm a Bíblia no celular, eu respeito. Quem sou eu para falar alguma coisa? Então, amém. Mas o que nós temos que nos preocupar, amados, em estar vivendo o alimento da palavra de Deus. Para que a gente saia do leite e comece a se alimentar do alimento sólido. Você quer a bênção de Deus, quer o milagre, quer a obra, quer a profecia, você quer isso, aquilo, outro. Todo mundo quer, se eu perguntar, todo mundo aqui na igreja vai levantar a mão. Só não vai levantar aquele que tiver com vergonha ou não estiver prestando atenção no culto. Mas todo mundo quer isso da parte de Deus. Eu quero, sou o primeiro a levantar a mão. Mas colocar a vida no altar para alcançar essas coisas, meu, aí é complicado. Foi o que Jesus falou para o jovem rico. Falou, não, você quer me seguir, quer alcançar o reino do céu? Não, eu quero. O que eu faço para alcançar o reino do céu? Obedece os mandamentos? Todos eles, desde pequeno. Vende tudo que tem e me siga. Reparte aos pobres e me siga. Não, aí já não dá. Porque o amor dele não estava na vontade do Senhor. O seu coração não estava voltado àquilo, estava voltado a outras coisas. A riqueza não é pecado. Pecado é quando você começa a amar a riqueza. Jesus nunca disse que a riqueza é pecado. A Bíblia nunca diz isso, mas esse amor à riqueza é a raiz de todos os males. Então não importa se a riqueza é qualquer outra coisa. Nosso amor, nosso foco tem que estar em Cristo Jesus. Tudo à nossa volta não é nada diante daquilo que Deus preparou para mim e para você. Amém? Glórias a Deus. A Bíblia Sagrada, ela contém mensagens maravilhosas, lindas, que massageiam o nosso coração. Muito, 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 muito belo. Lê o Salmo de número 23, aquilo é maravilhoso. Mas ela também tem mensagens que é para nos cutucar com o cajado e nos levar para o caminho certo. Jesus disse lá em Mateus escreveu capítulo 3, versos 49 e 50. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. É difícil, muito difícil. Uma mensagem dura demais, mas quem disse ela? Jesus Cristo. Deus naquele dia vai separar os justos dos injustos. Os justos estarão com Cristo, mas os injustos serão lançados na fornalha de fogo. Haverá pranto e ranger de dentes. Amado, ser cristão não é brincadeira, meu querido. Se for para ser cristão, temos que ser cristão de verdade. Porque ser cristão de meia boca não funciona. Diante do mundo espiritual, não. Só existe dois caminhos, o caminho dos céus e o caminho do inferno. Não existe purgatório, não existe uma salinha de espera para determinar se você vai para um lado ou para o outro. Não tem. Nós temos que nos conscientizar disso, e todos os dias, para que a nossa carne esteja crucificada. Irmão, o que eu faço se ela descer de lá? Vai buscar a Deus em oração, em jejum e na palavra do Senhor, para que ela seja crucificada de novo. Não é fácil ser espiritual. Quem diz que é fácil? Não, vem para Jesus e todos os seus problemas vão ser resolvidos. É mentira. Se alguma igreja falar isso daí, pode ir para outra igreja, que essa daí não está falando a verdade. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus deixou bem claro que seria difícil. Mas ele também deixou bem claro que não seria impossível. Louvado seja Deus. Romanos 7, 21. Acho então esta lei em mim. Paulo continuando, a mesma leitura que a gente iniciou. Que quando quero fazer o bem,
o mal está comigo. Paulo está falando de si mesmo. Ele está querendo dizer, amados, é normal, tá? Ter o seu eu carnal, junto com o seu eu espiritual, é natural. Isso acontece comigo também. Então, quando eu tento fazer o bem, eu acabo às vezes fazendo o mal. Eu peco contra o Senhor também, sou um ser humano normal, como todos vocês, tá? Isso é comum. Só que Paulo continua deixando bem claro, o meu eu tem que estar crucificado com Cristo, para que a minha espiritualidade ela esteja crescente no querer, na vontade e na presença de Deus. Então Paulo está deixando claro, não é fácil ser cristão, não é fácil buscar a vida espiritual. É fácil viver a vida carnal, é fácil, né? A Bíblia nos diz que a porta é larga, é bem espaçosa, né? A porta do mundo. Então, ser cristão de uma vida carnal é muito simples, é fácil. Não, você quase não vai sofrer, tá? Essa é a verdade. Mas quando nós começamos a entrar pela porta estreita, você encontra espinhos, você encontra barreiras, você encontra obstáculos, encontra adversários, você encontra pessoas se levantando contra você, se levanta no trabalho, se levanta na escola, no curso, se levanta na sua casa, se levanta muitas das vezes, infelizmente, dentro das igrejas. Porque a porta é estreita, as pessoas que não são de Cristo se incomodam com isso. O inferno ele fica incomodado com isso, isso perturba o inferno, então ele vem e usa aquele que é mais fraco, que tem o seu eu carnal não crucificado, e começa a perseguir, e a atingir, e a falar mal, e a cutucar. Amados, nós temos que vigiar muito, 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 porque o diabo ele usa tanto pessoas do mundo, mas também usa crente. Você lembra quando Jesus perguntou a respeito de si, e Pedro deu uma resposta para Jesus, Jesus falou para Pedro, olha, você não falou de você, falou do Espírito Santo. O Espírito Santo acabou de usar Pedro. Acabou de usar Pedro. Agora, no mesmo momento, quando Jesus fala da sua crucificação, Pedro fala, não, para longe de ti, tenha compaixão de ti mesmo. Jesus fala, não, para trás de mim, Satanás. Amado, foi na mesma hora. O Espírito Santo usando aqui, de repente, Pedro deu lugar para Satanás. Saiu o Espírito Santo, entrou Satanás, não que possuiu Pedro, tá? Me entenda por gentileza, através de suas setas malignas, e Pedro soltou, sendo usado por Satanás, no mesmo momento. Então o diabo também usa cristão. Se nós não vigiarmos, não tivermos a nossa carne crucificada, Satanás ele pode nos usar também. Sim. Por isso que nós temos que estar crucificando a nossa carne todos os dias. Tem um verso lá em Tito, amado, capítulo 1, verso 16, amado. É forte esse verso, viu? Tito 1,16, ó. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para toda e qualquer boa obra. Olha que verso forte demais. Mas aquele que crucifica a sua carne, este verso impulsiona ele para mais perto de Deus. E aquele que tem a sua carne imperando na sua vida, impulsiona ele para longe da igreja, para longe da Bíblia Sagrada. Por isso que muitas pessoas não gostam de ler a Bíblia, porque revela aquilo que ele é. A Bíblia começa a revelar quem eu sou, revela os meus atos, as minhas, os meus pecados, e começa a me perturbar. Então é melhor deixar a Bíblia de lado, né? Porque ela começa a me cutucar e eu começo a me sentir mal. Então por isso muitas pessoas se sentem mal com a Bíblia e acabam rejeitando ela. Então é melhor não ler a Bíblia. É bom participar de um culto, mas vamos deixar a Bíblia de lado. Vamos estar num culto e celebrar a Cristo, mas a Bíblia vamos deixar de lado. Por quê? Ela revela os meus pecados. Aquele que tem a sua carne crucificada, ele ama a palavra de Deus. Ele vive a palavra da verdade. Ele não olha para as coisas do mundo, mas ele olha para as coisas de Deus. Para nós ir finalizando, amado, temos que ter vigilância, muita vigilância, porque a tendência de nós é sermos usados pelo diabo se nossa carne não estiver crucificada. Aí nós vamos falar mal do irmão A, vamos falar mal do irmão B, vamos ficar julgando o culto dos outros. Nós temos que vigiar, para que quando nós vemos o irmãozinho ou a irmãzinha adorando a Deus, não começar a criticar, falar lá, tá vendo lá, aquela adoração não é de Deus, olha lá, aquilo lá não é do Senhor, aquilo lá é do pecado, é do mundo. Toma cuidado com isso. Tome cuidado com os cultos que você vê em outras igrejas, na internet. E muitas das vezes, muitos de nós tendemos a julgar e falar que aquilo não é de Deus, que aquilo é do diabo.
Não, porque o que acontece lá eu não concordo, é a sua opinião, a Bíblia não diz nada sobre isso. Então nós temos que tomar cuidado com isso, para esses julgamentos, porque é errado, é pecado isso diante de Deus. E nós podemos ser condenados por causa disso. Aí tem aqueles que dizem, tem uma mente, me perdoe falar uma palavra um pouco mais forte, mas tem pessoas que têm um cérebro do tamanho de uma ervilha, que olha para as questões da palavra de Deus e simplifica de tão grande modo, que se esquece daquilo que de fato Jesus está querendo dizer em sua palavra. Aí fala, olha para as pessoas e fala, não, mas porque muitos dizem aí que Deus quer só o coração, mas Deus não é açougueiro, porque Deus não quer só o coração, porque não é açougueiro. Amado, para com isso. Dá para entender claramente, quando a Bíblia fala de coração, não está falando da carne, está falando da nossa alma, do nosso interior, está falando daquilo que está aqui dentro, e não do órgão humano que fica pulsando sangue. Não é disso, meu amado, que a Bíblia fala, mas fala da alma do ser humano. Você lembra quando o profeta Samuel esteve ali na casa de Jessé, e ele foi ungir, o primeiro que surgiu a sua presença, Deus falou, não é esse, eu não olho para a aparência como o homem olha, eu olho para o interior, para o coração do ser humano. Então o culto que às vezes você acha que Deus está, muitas das vezes pode ser que Deus não esteja, e aquele que você acha que Deus não está, muitas das vezes Deus está lá. Então toma cuidado com o julgamento do culto de outras pessoas, de outras igrejas, da celebração dos outros. Só porque eles adoram diferente de você, não significa que Deus não está recebendo. Você já viu os africanos adorando a Deus? Qualquer pessoa que olhar aquilo vai falar, não, aquilo deve ser macumba, não é possível. Mas não, o coração está sincero diante de Deus, faz parte daquilo que eles são. E Deus não está olhando para o tipo de dança, se dança para frente, se dança para trás. Deus não se preocupa se a sua música está no tom de lá ou está no tom de dó, se a sua voz é grossa ou se ela é fina. Deus está olhando para o nosso interior, meus amados. Aquilo que nós fazemos externamente, que as pessoas olham, tem que estar vinculado a uma sinceridade diante de Deus. Assim não é pecado. Mas tudo que nós fizermos, se não estiver vinculado a uma sinceridade, mas a algo que desagrada a Deus, de fato é pecado. Mas quem somos nós para julgar isso? Quem pôs a gente como juiz? Por acaso nós conhecemos o coração de Deus? Nós estamos lá dentro falando, não, isso Deus recebe, isso Deus não quer, isso daqui é pecado, isso é do diabo. Nós não estamos dentro de Deus para saber o que Ele quer, o que Ele não está recebendo, meu querido. Então vigia em nome de Jesus. Toma cuidado com esse tipo de coisa, porque você pode estar pecando contra Deus e não sabe. Imagina uma pessoa entrar na igreja nu, o que você ia falar? Ah, mas isso aí, pelo amor de Deus, deve ter o diabo que está incorporado, está dentro dessa pessoa. Sabia que Isaías andou 3 anos nu? Aí você fala, não, mas eu conheço a Bíblia e sei que isso faz parte de uma profecia, tá bom. Mas e Davi, quando adorava a Deus? A Bíblia diz que Davi, ele se descobriu. Ou seja, Davi, ele ficou nu na presença daqueles que estavam ali celebrando com ele. O que aconteceu? Davi, ele trouxe a arca para Jerusalém. Ele estava tão contente, tão alegre, que ele começou a dançar, adorando a Deus. E o que aconteceu com Davi? Ele se descobriu e acabou ficando nu, e a Bíblia diz que viram a vergonha de Davi. Aí vem Mical, que é esse tipo de cristão que eu estou falando. Vem Mical julgando a Davi, falando, que vergonhoso é isso? Isso não é de Deus. Onde já se viu as pessoas olhando a sua nudez, as mulheres olhando a sua nudez? Onde já se viu você fazer uma coisa dessa, julgando a adoração e o culto de Davi? Sabe o que Davi fez? Falou, olha, eu falei daquilo, fiz aquilo que estava no meu coração, porque eu estava se alegrando em Deus. Aí Davi deixa aquele ambiente e vai e compõe um salmo. Sabe qual é o salmo que Davi compôs nessa ocasião? Salmo de número 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes do meu assentar e do meu levantar. Davi está falando, Deus, Senhor sabe que estava dentro de mim, justamente naquele momento em que eu estava adorando o Senhor. Toma cuidado com os julgamentos alheios. Não julgue seu irmão. Não julgue aqueles que estão cultuando e adorando Deus da maneira deles. Se eles estiverem errados e em pecado, eles vão se ver com Deus naquele dia. Mas se eles estiverem de acordo com a vontade de Deus, adorando e agradando a Deus, quem vai se ver somos nós. Deus não colocou ninguém como juiz. Todos nós seremos julgados. E a Bíblia diz, não julgais, para que não sejais julgados. E com a mesma medida que vós medirdes, serais também medidos. O glória está diminuindo. É mais fácil dar glória na hora do louvor, né? Na hora de uma mensagem como essa é um pouco mais difícil. Mas o Senhor Jesus, Ele te ama, meu querido. Ele quer te ver bem. Aí Jesus, para a gente concluir,
Mateus 24, 31. Amados, olha que é uma passagem também muito forte, porque Jesus ele estava fazendo milagres, expulsando demônios. Aí veio os fariseus, alguns ali, e começaram a falar, ele está expulsando demônios pelo espírito de Beelzebu. Aí Jesus vem e fala, ó, você sabe que se Satanás se levantar contra a sua própria casa, ele está se dividindo e ela não vai conseguir subsistir. Só que Jesus continua, e sabe o que ele diz? Aquele que falar contra mim, tem perdão. Aquele que falar contra Deus, tem perdão. Mas ai daquele que falar contra o Espírito Santo. É a blasfêmia contra o Espírito Santo. Para isso não há perdão. O que eles estavam fazendo? Julgando a obra que Jesus estava fazendo naquele exato momento. E Jesus falou para aqueles que estavam julgando, se for blasfêmia contra o Espírito Santo, não tem perdão. Então quando nós julgamos a obra de Deus na vida de outras pessoas, pode ser uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Não vai ter perdão. Foi Jesus quem disse, não sou eu. Está escrito na Bíblia, Mateus 7, 24. Mateus 24, 31. A blasfêmia contra o Espírito Santo é forte. Não haverá perdão. Por isso nós temos que tomar muito cuidado com isso, meus queridos. Precisamos tomar muito cuidado. E quando olharmos isso, falar, aquilo lá deve ser do demônio. Aquilo é coisa do mundo, é o mundo entrando na igreja. Toma cuidado, você não é juiz. Você será julgado do mesmo jeito. Da maneira que você julga os outros, muitas das vezes lá fora você é julgado também. Então nós temos que tomar muito cuidado. Nós somos cristãos, nós temos que nos unir. Não importa se é o irmão da igreja A ou da igreja B, vamos orar por eles também. E se eles tiverem uma coisa que a gente acha que está errado, não sai por aí difundindo para todo mundo. Porque tem gente que peca, amado, mas não quer pecar sozinho, né? Não, eu vou pecar, mas não vou pecar sozinho, vou levar um punhado comigo. É igual Satanás lá no céu, que antes não era Satanás, era Lúcifer. Falou, não, eu estou aqui querendo ser mais alto que Deus, subir aos altas nuvens, vou ser maior que o autismo. Mas eu não vou sozinho não, vou levar a terça parte também. Tem pessoas que é assim, amado, tem crente que é desse jeito. Ele não quer pecar sozinho, ele quer levar um punhado com ele. Aí ele vem e começa a cuspir isso na cara das pessoas e quer que as pessoas aceitam. E aqueles que não estão embasados nas escrituras sagradas aceitam, se alimentam disso e agem de igual modo. Nós somos cristãos e o nosso foco é Cristo e viver a palavra de Deus. O grupo de louvor em nome de Jesus, acho que dá tempo, amém? Em nome de Jesus, em 5 minutos, a gente termina aqui essa parte, amém, amados? Então nós vamos voltar-se a Deus e ao querer a vontade do Senhor, meus amados, para que nós possamos alcançar mais e mais de Deus. Essa mensagem ela tem 3 partes, só foi 2, não tem problema. O que Deus queria falar nessa noite, Ele já falou, amém? Deus, Ele te ama, Ele me ama, meu querido. É por isso que Ele me repreende. Você acha que essa mensagem é só para a igreja? Imagina. Primeiramente para mim. Quando o pregador ele prega, pode iniciar já, viu? No teclado. Quando o pregador prega, a mensagem passa primeiro por ele, para depois ir para a igreja. A mensagem é pregada por pregador também. Você acha que só porque a gente prega, está aqui, a gente não tem pecado? Pode ser alguma. Muitas das vezes a gente tem mais pecado que você que está aí no banco. Mais do que você que às vezes não peca. Quem sabe disso? Ninguém, só Deus. É uma possibilidade. Então, Deus ele tem para nós coisas maravilhosas. Coloque-se de pé nessa noite, em nome de Jesus. Deus está te dando mais uma chance para você crucificar a sua carne e viver uma vida no Espírito. Se a carne tentar descer, você crucifica ela de novo, todos os dias. Vê se os pregos estão bem presos, para que ela não desça. Pode louvar, pode adorar o Senhor. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance.
fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Aleluias. Quantos querem matar a sua carne nessa noite e crucificar ela? Esses estão preparados, estão prontos para receber a bênção de Deus sobre a sua vida. Aleluia. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Oh, Senhor, nos ajude a crucificar a nossa carne, Senhor. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim eu farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, que a minha vida seja tua vida, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Feche seus olhos nesse momento, aleluia. Senhor Jesus, obrigado por tudo, Pai. Nós somos pecadores, somos falhos, ó Deus, somos errantes, mas o Senhor é aquele que nos perdoa de todo pecado, Deus. Que essa palavra, Senhor Jesus, em nosso coração, ela possa ser, ó Deus, algo que nos conduza ao Teu reino, Pai. Nós não estamos, ó Pai, querendo viver essa vida de mundo que o diabo, Senhor Jesus, tenta nos forçar a viver, mas nós queremos viver, ó Pai, uma vida de Espírito em Tua presença, Pai. Nos ajude a crucificar a nossa carne, Deus, e alcançar o Teu reino celestial. Nos ajude, Senhor, a viver a Tua vontade, meu Pai. Nos ajude, Senhor, a nos desvencilhar, nos desvincular do pecado, ó Senhor, dessa carne. Nos ajude a crucificá-la, Jesus, para que possamos agradar ao Senhor. Que não seja nós em nossas vidas, Deus, mas que seja o Senhor, ó Pai, e a Tua vontade, acima de tudo e de todas as coisas, para todos sempre em nossas vidas. Aleluias, glórias a Deus. A palma, louva o Senhor Jesus. Aplauda o Senhor Jesus nessa noite, adorando e bendizendo o nome santo daquele que vive. Aleluia. Oh, caralho. Louvado seja Deus. Amém, igreja.